Oi, pessoal do Cotidiano News, quem lhes fala é o professor Mergulhão. Eu sou da Associação José Martí, que presta solidariedade ao povo cubano e à sua revolução, e também professor da rede pública aqui do estado e do município do Rio de Janeiro, e também colaborador aqui do canal. Estou sempre aqui nas lives, na tentativa justamente de fazer o debate sobre a América Latina. E hoje, dia 26 de julho, é o chamado Dia da Rebeldia em Cuba, né? É um dia que é tão comemorado, ou mais comemorado até, que o 1º de janeiro de 59, que é a data da vitória da Revolução Cubana. Por que será? Né? Por que será que 26 de julho em Cuba ele traz tanto essa mística da chamada Revolução Cubana, do dia da rebeldia, mais até que a vitória da Revolução? O que teria acontecido em 26 de julho? Em 26 de julho aconteceu o chamado assalto ao quartel Moncada. Ele foi muito significativo na história cubana, não tanto pela ação que, na verdade, né, não teve uma vitória, ou seja, não conseguiram, os revolucionários não conseguiram tomar o quartel, mas fundamentalmente pelo simbolismo e pelo salto de qualidade que representou esse assalto, fracassado do ponto de vista militar, mas fundamental para a história política de Cuba a partir daí. Foi a partir daí que teve uma série de situações importantes, como a criação do próprio movimento 26 de julho, depois a saída de Fidel Castro da prisão, a volta no desembarque do Grão. Mas para entender isso tudo, vamos entender primeiro como é que se chegou a essa situação de um grupo de revolucionários no oriente da ilha, na cidade de Santiago, assaltar um quartel, né, chamado Quartel Moncada. Aí a gente vai ter que fazer uma volta no tempo e voltar na Constituição de 1940. A Constituição de 1940 em Cuba era bastante progressista, interessante, e fez com que houvesse vários governos posteriores a ela, né? E em Cuba sempre houve um sentimento nacionalista muito importante, um sentimento nacionalista e anti-imperialista. Esse sentimento nacionalista ele foi muito incorporado por um partido chamado Partido do Povo Cubano, chamado Partido Ortodoxo, que tinha dos seus membros, um jovem que entrou na universidade em 1945, 46, e foi logo construindo o movimento estudantil, fazendo parte de alguns grupos de esquerda, alguns grupos revolucionários, fundamentalmente nacionalistas, né? Que também fez parte desse partido ortodoxo, mas na sua juventude, a juventude ortodoxa, que era um companheiro chamado Fidel Castro Ruz, que já depois se torna um advogado, e vai ser um advogado das chamadas causas populares, né? Fidel Castro até queria, se houvesse um processo eleitoral concreto, queria até defender o seu projeto, o seu programa revolucionário, como ele apresentava em Cuba, numa tribuna, sendo deputado. Mas acontece que houve uma situação que impediu que esse projeto do jovem advogado Fidel Castro fosse vitorioso. Em 1951, o líder do Partido Ortodoxo, do Partido do Povo Cubano, que seria o candidato à presidencial, ele se suicida. É um caso extremamente interessante em Cuba, chocante, porque era um candidato natural à presidência da República no ano de 52. E aí, de alguma maneira, o Partido do Povo Cubano, o Partido Ortodoxo, perde essa liderança fundamental. Mas, mesmo assim, todos apostavam numa eleição e numa vitória desse Partido Ortodoxo. Quando, de repente, em março de 52, interrompendo a vida democrática, com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio das forças mais da classe dominante em Cuba, fundamentalmente, dos setores mais reacionários, há um golpe comandado pelo ex-sargento Batista, né? Um Batista que já tinha sido presidente de Cuba, teve uma posição importante, e caminhando cada vez mais para a direita, né, realiza um golpe em 1952. Diante disso, o que aconteceu em Cuba? Parecia que a oposição ela não acreditava numa possibilidade de reação ao golpe. E o jovem Fidel Castro, percebendo essa incapacidade da oposição, percebendo que, novamente, os setores, inclusive os setores do movimento estudantil, os setores do próprio movimento operário, não conseguiam se articular para fazer uma frente contra Batista, e o próprio Partido Socialista Popular, também muito perseguido, com um anticomunismo muito forte, também não se propunha a fazer grandes ações e sim esperar o próprio governo se desgastar para construir uma frente mais ampla, para assim derrubar a ditadura. Impaciente,
acreditando na possibilidade do sujeito na história, que vai ser uma marca de Fidel Castro da Revolução Cubana, o sujeito, o pequeno motor da história, que é o coletivo, né, da vanguarda, criando e acelerando e construindo possibilidades revolucionárias. É diante disso que Fidel e vários companheiros organizam no Oriente de Cuba, na cidade de Santiago, um movimento para tentar assaltar o quartel Moncada. Não é simplesmente como se pensou na época, até porque não havia muitos documentos, né? E as declarações de Fidel também não eram tão públicas como depois da Revolução. Muita gente pensou que foi, na verdade, um putsch, ou seja, que estava se organizando um golpe de um pequeno grupo de pessoas para assaltar o quartel e derrubar a ditadura. Na verdade, não foi isso. O projeto dos rebeldes que iriam assaltar o quartel Moncada era justamente criar uma rebelião popular. Era, a partir do assalto ao quartel, distribuir as armas ao povo, depois ocupar a rádio relógio e fazer um discurso baseado nas ideias dos chibais. Esse líder que foi morto, até utilizando uma gravação desse líder falecido no ano de 51. Só que, por diversos atropelos, aí eu convido todos a estudarem um pouco mais o quartel Moncada, a ação militar, os limites dessa ação, o porquê que não deu certo, o porquê que alguns revolucionários que foram pegos foram mortos cruelmente, como é que isso se deu, mas fundamentalmente por que não deu certo, porque acabou o elemento surpresa. Mas eu espero que vocês pesquisem isso. Aqui a gente só vai colocar o seguinte: por que foi importante esse assalto, na verdade, derrotado? Primeira coisa, não foi um putsch, ou seja, não foi um golpe de poucas pessoas. Isso era contrário a todas as ideias, né, construídas por essa liderança, por essa vanguarda simbolizada no Fidel Castro. Na verdade, seria um movimento surpresa que pegaria as armas do quartel, distribuiria ao povo e, no mínimo, construiria um movimento insurrecional nesse setor oriental da ilha. E qual era o programa? Qual era o programa dos assaltantes do quartel Moncada, dos rebeldes que iriam, dos insurgentes que iriam assaltar o quartel Moncada? O programa é um programa nacional, democrático e popular, né? Democrático e popular porque, além da reforma agrária, além de falar de uma democracia, né, fundamentalmente popular, defendia, além disso, as nacionalizações, defendia o confisco de propriedades de famílias ligadas à ditadura, defendia também a participação dos camponeses na produção, né, e dos trabalhadores rurais na produção agrícola, defendia a participação dos operários nos lucros das empresas cubanas, né, das empresas cubanas que existiam. Então, não pode ser simplesmente um programa liberal. Era um programa nacional, democrático e popular, que foi apresentado à época. Apresentado à época quando, além, né, do programa já estar sendo construído, quando os revolucionários foram presos, e Fidel Castro, entre eles foram, os que não foram mortos, eles foram julgados por um tribunal. E Fidel faz a sua autodefesa, já como ele era advogado, ele fez uma autodefesa condenando a ditadura, né, condenando a ditadura como realmente a causadora de todos os males. Ele faz uma radiografia da sociedade cubana, já influenciado e muito pelo marxismo. Vários dos insurgentes ali do quartel Moncada já tinham contato com o marxismo, inclusive o irmão de Fidel, Raul, que era muito jovem, mas já tinham contato com o marxismo. Ele faz uma análise da sociedade cubana mostrando as contradições, a miséria, etc. E ele termina a sua defesa dizendo que a história o absolverá, né? Então, e ele, fundamentalmente, além de colocar a história me absolverá como o centro da sua defesa, ou seja, que a história iria absolver dessa ação frustrada, né, do ponto de vista militar, ele coloca, fundamentalmente, que a história me absolverá vai ser o norte do programa revolucionário desse novo movimento chamado Movimento 26 de Julho. Então, a partir da própria condenação, Fidel é condenado, é criado o chamado Movimento 26 de Julho. E a história me absolverá, que é o julgamento de Fidel Castro, é a defesa de Fidel Castro, vários elementos ali, junto também ao programa de Moncada, com o seu programa do chamado Movimento 26 de Julho. Por que foi importante esse Movimento 26 de Julho? Primeiro, que ele demarca, né, uma etapa fundamental
né, no processo que vai dar a vitória em 59. Por quê? Primeiro, que ele se coloca como herdeiro das lutas independentistas. Se colocando como herdeiro das lutas independentistas, né, o movimento se apresenta como uma continuidade da luta pela soberania, né, pela soberania nacional e pela independência que foi frustrada pela presença dos Estados Unidos, pela base de Guantánamo, pela emenda Platt, que já tinha sido, né, já tinha sido anulada, mas acontece que a presença dos Estados Unidos era muito forte. Então, foi um movimento pela independência. O movimento 26 de julho se coloca como uma continuidade para a independência. Um outro ponto importante é algo que vai marcar por toda a Revolução Cubana, é a capacidade dessa direção política da Revolução Cubana, encabeçada por Fidel Castro, converter uma derrota pontual, que foi a derrota da ação, numa vitória política. Ou seja, a partir daí, a luta de classes em Cuba, a dinâmica da Revolução em Cuba, o processo revolucionário de derrubada de Batista, ele ganha um outro patamar, né? Fundamental isso também. E o fundamental também é perceber a capacidade dessa direção em tentar construir movimento, né? Fidel defendeu o Quartel Moncada, a ação do Quartel Moncada, que ele dizia que era um pequeno motor ativando o grande motor. Então, a partir daí, há um salto de qualidade em termos políticos, em termos organizativos, não só no enfrentamento à ditadura, como na construção da possibilidade de que Cuba realmente se libertasse, realmente fosse soberana e fosse derrubada a ditadura e construído um outro tipo de regime, um regime mais democrático, um regime mais popular, e Cuba, fundamentalmente, construísse, né, uma pátria soberana e com justiça social. Fundamentalmente, é por isso que dia 26 de julho é tão importante, né, para a Revolução Cubana, essa data, 26 de julho, assalto ao Quartel Moncada, um assalto frustrado que se converteu numa vitória política. A história cubana não foi mais a mesma depois do assalto ao Quartel Moncada. Aí alguém vai pensar, mas foi uma derrota, mas na verdade foi uma vitória política muito importante. Esse movimento 26 de julho, ele vai liderar o processo revolucionário, Fidel Castro vai ser solto e depois vai ao México, porque percebeu que era impossível construir algum tipo de resistência em Cuba, e a partir dali organiza a expedição do Barco Grama, ou seja, já existindo o chamado Movimento 26 de Julho, que vai apontar na luta armada, na insurreição armada, fundamentalmente, com contato entre as massas camponesas e as classes trabalhadoras urbanas, o centro, o eixo da libertação do povo cubano, de uma ditadura sangrenta, que era a ditadura do Batista, ligada aos Estados Unidos, e a possibilidade de construir um país realmente soberano com justiça social. Muito obrigado, pessoal. Viva o 26 de julho, viva o povo cubano numa situação que vive hoje de muita dificuldade, é verdade, pelo bloqueio econômico, de agressão americana, da contra-revolução interna, mas o povo cubano demonstrou, já construindo os seus valores socialistas e revolucionários, que pode continuar resistindo. Um abraço, pessoal, foi um prazer. Obrigado.